do sereno da noite. Irmãos, o livro de Cântico dos Cânticos faz alguns estudiosos da palavra de Deus entrarem no embate. Porque alguns acreditam que se tratar de um livro que fala sobre o amor romântico entre um homem e uma mulher. Muitos acreditam que esse livro deve ser usado somente para palestras de casais, ensinamentos acerca do matrimônio. Porque, de fato, é um livro romântico que trata do relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, alguns são radicais e levam a interpretação do texto do livro como um todo somente para o campo do relacionamento entre homem e mulher. Amor romântico, amor do casal. E eles não admitem que se espiritualize absolutamente nada dentro desse livro. Do outro lado, há outros estudiosos que correm para outra ponta extrema. Eles acreditam que não há nada de não há nada aqui físico, não há nada que nos aponte para o relacionamento com o homem e da mulher. Entende-se que deve interpretar esse livro como um relacionamento da igreja com Cristo. Glória! Então nós temos esses dois extremos: os que se recusam a espiritualizar esse livro e aqueles que somente espiritualizam e enxergam questões espirituais somente. É um erro a gente achar que não serve para casais, porque serve para casais. Mas é um erro a gente não entender que existe também uma mensagem espiritual aqui dentro. Aleluia. De fato, há trechos do livro que não devem ser espiritualizados, que fala sobre o romântico. Mas outros trechos nos remetem ao amor da igreja, ao Cristo, ou do Cristo à igreja. Na Bíblia, a gente vai ver expressões como Santo dos Santos, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Esse livro chama-se Cântico dos Cânticos. Quem é o Rei dos Reis? O rei mais importante de todos os reis. O que é o lugar Santo dos Santos? É o lugar mais santo de todos os outros lugares. Quem é o Senhor dos Senhores? O Senhor mais poderoso que todos os outros senhores. Salomão escreveu 1005 cânticos. E esse aqui é o mais importante entre todos os cânticos. Por isso que chama Cântico dos Cânticos. E esse capítulo 5, a partir do versículo 12, nos revela que existe sim uma mensagem também, também, não somente, mas também espiritual dentro desse livro. Eu poderia não pregar uma palestra de casais aqui, como posso edificar a igreja espiritualmente, como varia a partir desse momento. Veja que coisa. A partir do versículo 2, Russell Norman diz, dentre outros comentaristas bíblicos, estudiosos da palavra de Deus, que a amada, ou a Sulamita, que é a personagem aqui, está descrevendo uma experiência de sonho. Ela está falando sobre um sonho que ela teve. Presta atenção. Por isso que ele começa dizendo: eu dormia, mas meu coração estava desperto. Ela está sonhando. Isso é quase que unanimidade entre os estudiosos. Ela está falando sobre um sonho. O que é que está acontecendo nesse sonho? Ela diz: escutem, o meu amado está batendo na porta. E ele diz assim: abra-me a porta. E diga se isso aqui não lembra Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus diz na igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Olha o que o amado está dizendo no sonho dela. Batendo na porta, ela ouve as batidas. E além de ouvir as batidas, ela ouve a voz dele dizendo: abra minha porta, minha irmã. Isso aqui a princípio é esquisito, porque eles já casaram. Mas ele chama ela de minha irmã. Por que ele chama ela de irmã? Primeiro, o
somente por essa razão. Ele chama ela de irmã para apontar para um vínculo que é impossível de se quebrar. Porque eu tenho dois irmãos, uma mulher e um homem. Eu não estou perto deles agora, estou longe, mas apesar da distância, nós continuamos sendo irmãos. Se eu brigar com eles, ficar de mal com eles, ainda que nós não estejamos nos falando, nós continuamos. Então, ele começa chamando a amada de irmã para falar para ela: nós temos um vínculo inquebrável. O amado está dizendo para a amada: o nosso vínculo não se pode quebrar. Depois de chamá-la de minha irmã, falando de um vínculo inquebrável, ele chama ela de minha querida. E isso aqui é afeto. Isso aqui é amor. Depois de chamar de minha irmã, de minha querida, ele vai chamar de minha pomba. A pomba na antiguidade é um símbolo de pureza e beleza. Ele diz que ela é pura e ele diz que ela é bela. Depois de chamar de minha irmã, de minha querida, de minha pomba, ele chama ela de minha perfeita. Algumas traduções bíblicas dizem que ele a chama de imaculada, perfeita. Agora eu pergunto, você responde: existe alguém na terra que é perfeito? Não existe. Então por que ele chama ela de perfeita? O amado está chamando a sua amada de perfeita. Eu adorei isso que Deus falou comigo de madrugada. Ele a ama tanto que não olha para os seus defeitos, apesar das suas qualidades. Pelo Jacob do Alvaio, faz tanto tempo que o meu cabelo está cheio do sereno. Abra a porta, porque eu estou do lado de fora há tempos e estou querendo entrar. No versículo de número 3, ela vai respondê-lo. E ela diz o seguinte: já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo. Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. O que ela está dizendo é: eu já me preparei para dormir e estou na cama. E ele está batendo na porta porque quer relacionamento. Mas ela já se preparou para dormir e está na cama. Ela não quer ter o trabalho de colocar roupa de novo. Ela não quer se levantar para sujar os pés e depois ter se lavar novamente. Na verdade, na resposta dela, ela está perguntando para ele: o senhor quer que eu vá ao seu encontro na hora do meu descanso? Ela se preparou para dormir, tirou a roupa e não queria vestir novamente. Ela lavou os pés e deitou-se. Ela não queria levantar-se e sujar os pés novamente. O noivo batia na porta e desejava relacionamento, mas ela respondia ao desejo dele dizendo: eu estou cansada. O cansaço está nos roubando o relacionamento com o amado. Tem o cansaço físico no meio do bom de Deus. Mas não é só o cansaço físico que existe aqui, não. Também tem o cansaço psicológico. Esses dias eu ouvi a notícia de uma criança, 13 anos, suicidou-se. Quando você ouvir um filho adolescente, um filho que você acha que tem vontade é sustentado por você, dizer: estou cansado, não ria não faça pouco caso não, porque não é só carregar peso que cansa não existe só cansaço físico não, existe também o cansaço mental, existe o cansaço psicológico, e existe uma espécie de cansaço espiritual se instalando no nosso meio, e esse cansaço está nos roubando do lugar do relacionamento. Esse cansaço faz a gente responder que não dá para orar,
faz a gente responder que não dá para cantar, faz a gente responder que não dá para adorar, faz a gente responder que não dá para cultuar, e a gente espera que ele seja compreensível. Olha, seja compreensível, Senhor. Estou cansado, gente. O que você está precisando não é de cama, o que você está precisando não é de um relaxante muscular, o que você está precisando não é de uma injeção intramuscular. O que você está precisando não é de Tantrilax, não é de Tocilax, porque tem descanso, irmão, que vem quando você deita e dorme. Mas Deus está nos apontando para o descanso essa noite, que só existe no relacionamento com Ele. Ele está nos apontando para o descanso que só existe na sua presença. Por isso, Ele está batendo na porta e pedindo para entrar. Ele está batendo na porta e pedindo para entrar. Ele está batendo na porta e pedindo para entrar. Ele não vai arrombar, ele não é invasor. Ele está batendo na porta e pedindo para entrar. Então, a despeito do cansaço, vá para o relacionamento. Aleluia. Ela disse que está cansada. E no versículo 4 ela segue dizendo: o meu amado insistiu, a despeito da minha resposta. Eu estava cansada, mas ele insistiu. É incrível, né? De quem é o benefício de quando a gente se relacionar com Deus? O benefício é de Deus ou é nosso? E interessante que não é a gente que faz questão de se relacionar com Ele. É Ele que faz questão de ficar falando com a gente, chamando a gente para o relacionamento. A despeito da resposta dela, que aponta para cansaço, ela diz: ele insistiu. Ela fala assim: meu amado, verso 4: o meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Ela ouve ele bater, ela ouve a voz dele, ela o chama de amado. Isso significa que ela também o ama. Mas perceba que no mesmo texto em que ela o chama de amado, ela fala sobre uma tranca. Há uma tranca é uma viga que era de madeira ou de ferro e se utilizava do lado interno de portas e janelas. Ela diz que o ama, mas entre ela e ele há uma tranca. Porque a gente fala que ama ele, mas a gente se tranca para ele. Você o ama porque não ora. Você o ama porque está em falta na leitura da palavra. Você o ama porque não faz o que ele manda você fazer. Você o ama porque não dá o perdão que ele quer que você dê. Você o ama, mas porque não se levanta para viver o que ele quer que você viva. A gente o chama de amado, mas entre nós e ele existe uma tranca. Deus Santo. E ela diz na continuidade do texto que quando ele colocou a mão pela abertura da tranca, o coração dela começou a palpitar por causa dele. Então, ela ouve a voz dele, ela ouve as batidas dele na porta, ela vê a mão dele tocando pela abertura da porta, e ela sente o seu coração disparar. Mas quem foi que falou que o que o amado está procurando é o coração que dispara? Porque tem muita gente, resumindo o relacionamento com Deus, a experiências sensoriais. Cantou muito, me arrepiei todo. Naquela hora tu clamou, meu coração parecia que ia sair pela boca. Mas depois que arrepiou, você abriu a porta. Mas depois que o coração dispara, você abriu a porta. Deus Santo. Aleluia. Mas depois que viveu aquela experiência, você deu profundidade ao seu relacionamento com o amado? Porque Deus não está procurando coração que dispara. Deus está procurando quem se levante no lugar do descanso, quem rompa com as cadeias do cansaço e corra ao encontro. Aleluia. Então ela ouve, ela vê, ela sente, mas até então não se levanta. Estou falando com gente que está ouvindo, estou falando com gente que está ouvindo, e estou falando com gente que está sentindo, mas não se levanta. Ele fala
Ele mostra, você sente, você sabe que não é outro, é o amado na porta, mas você não se levanta. Deus Santo. Só que ele mexe tanto com o coração dela, que ela se levanta. Ela está cansada, mas ela se levanta. Ela não queria erguer-se, mas se ergueu. E ela corre para a porta. Versículo 6. Eu abri para o meu amado. Eu abri para o meu amado. Desculpa, versículo 5. Levantei-me para abrir a porta. Olha o que ela fala. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos vertiam mirra sobre a maçaneta da branca. Chambre fala que em Roma tinha-se um costume, quando as pessoas estavam recém-casadas, se iam para a lua de mel. Isso era um costume da Roma antiga. Qual que era o costume? Pegava-se bastante óleo, mirra, qualquer tipo de óleo, e enchia, encharcava a maçaneta do quarto aonde o casal passaria a lua de mel. Ou passava bastante mirra sobre a viga que trancava a porta por dentro. Para que esse óleo? A ideia era que o casal não saísse do quarto tão cedo. Era para aproveitar a lua de mel. Caso alguém resolvesse sair do quarto, por qualquer motivo que fosse, a maçaneta estava cheia de óleo e a branca que fechava a porta por fora ou por dentro também estava encharcada de óleo. Para quê? Para dificultar a abertura da porta. Encharcava-se a maçaneta com óleo, de modo que quando a pessoa ia girar a maçaneta, não era a maçaneta que girava, era a mão da pessoa que girava sobre a maçaneta, que estava escorregando. Ou quando ia pegar a viga, as vigas eram pesadas. Aí juntava o peso da viga com o fato dela estar encharcada de óleo. Então a pessoa tentava levantar a viga pesada e não conseguia, escorregava, porque estava encharcada de óleo. Então a ideia era que dificultar a saída de quem quer que fosse dentro do quarto. Agora, tem uma coisa esquisita aqui, porque não era para ninguém estar dentro do quarto sozinho. Era para ela estar dentro do quarto com ele, mas ela está sozinha e ele está do lado de fora. Agora veja, quando ela resolve abrir a porta depois de manifestar algum tipo de resistência por causa do cansaço, quando ela resolve abrir a porta, ela tem dificuldades. O versículo 5 revela isso. Levantei-me para abrir a porta e as minhas mãos destinaram mirra, ou seja, ela tentava girar a maçaneta para abrir a porta até ele entrar, mas a maçaneta não girava. O que girava era a mão dela sobre a maçaneta. Estava difícil abrir a porta. Ou ela tentava remover a viga e ela diz no texto que os dedos dela vertiam mirra sobre a tranca da porta, ou seja, ela tentava abrir, não conseguia, ela tentava abrir, não conseguia, a mão escorregava, a maçaneta não girava. E gente, tem tempo da nossa vida em que as coisas ficam dessa maneira, e eu estou pregando para a gente aqui que está vivendo esse drama. Você levantou-se a despeito do cansaço, e agora você está tentando abrir a porta para ele, mas a mão está escorregando sobre a maçaneta. Há óleo sobre a maçaneta da porta e você não consegue girar a maçaneta. A única coisa que gira é a sua mão. Você tenta abrir a porta e a mão começa a escorregar. Você tenta abrir a porta e o TDAH atrapalha, os traumas atrapalham, as dores atrapalham, o sentimento de rejeição atrapalha, e a mão vai escorregando, e você começa a se encher de angústia, porque você quer abrir para ele entrar, mas parece que o seu relacionamento com ele está escapando por entre os seus dedos, está escorregando, e aqui eu aprendo um negócio. É necessário entender o que Jesus disse. Veja o que foi que Jesus disse. Jesus disse que desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e somente aqueles que se esforçam
vão se apoderar dele. Não dá sentido, continue fazendo esforço para sentir. Não dá abrindo, continue fazendo esforço para abrir. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas também está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não vai soltar a maçaneta. A tristeza não vai te desanimar e fazer você tirar a mão da maçaneta. As dores não vão te desanimar ao ponto de fazer você desistir de tentar girar a maçaneta. O desespero não vai dominar tua mente ao ponto de fazer você desistir de girar a maçaneta. Não solta essa maçaneta. Faça força, faça esforço. Pedro, eu estou orando e não sinto. Siga orando sem sentir. Não tire a mão dessa maçaneta. Pedro, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Não tire a mão da maçaneta. Continue lendo até entender. Pedro, eu estou vindo para o culto, mas a minha cabeça está tão cheia de problemas que eu tento resgatar minha mente para cá. Mas quando eu me dou conta, a minha mente está divagando por aí. E eu sei que isso está errado. Eu estou constrangido de vir para o culto, porque só meu corpo está aqui, a minha alma não está aqui, a minha mente não está aqui. Assim diz o Senhor por meio da sua palavra. Traz o corpo até que a alma comece a vir contigo. Traz o corpo até que a mente comece a vir contigo. Não tire a mão da maçaneta. Não tire a mão da maçaneta. Não tire a mão da maçaneta. Ela jogou um véuzinho, saiu do quarto dela e saiu para perguntar: cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ela chegou no culto, chegou no culto. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Técnica é boa, mas não pode perder ele. Cadê ele? Cadê ele? Estudar teologia é bom, mas não pode perder ele. Cadê ele? A gente vai ver no meio da técnica. A gente vai ver no meio da teologia. A estrutura física é muito importante, mas a gente não pode perder no meio do ar-condicionado. A gente não pode perder no meio do orçanato. A gente não pode sair a conversa. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aleluia! Cadê a amada que procura pelo amado? Cadê a amada que procura pelo amado? Cadê a amada que procura pelo amado? Se arrumar é bom, mas não pode perder no meio do salgado. Se arrumar é bom, mas não pode perder no meio do closet. Se arrumar é bom, mas não pode perder no meio dos perfumes importados. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê a amada que procura pelo amado? Dinheiro é bom, mas não pode perder. Isso aqui, ó, eu sou um mel sobre si. Isso aqui na rua, no sonho dela, tá falando comigo. Aleluia! Essa que ela vai pra rua. Ela saiu do quarto completamente. Ela saiu do. Ela saiu do. Essa que ela saiu do carro. Com um versinho sobre ela. Vamos ver as ruas. Versículo 7. Os guardas encontraram um grande fazendo obra na cidade. Aqueles que guardam os muros me espantaram. Me deixaram ferido. E tomaram meu manto. Porque quem andava com véu aquela hora da noite eram prostitutas. E os guardas da cidade confundiam completamente. E eles confundiam ela com uma prostituta. Eu te perguntei, ela era prostituta?
Ela foi confundida. Deus falou comigo de madrugada no grito e falou: fala para o meu povo. Quarto aqui, lembra que Jesus disse: quando vocês forem orar, entra no. A gente está falando de intimidade com Deus, entra no quarto. O amado estava batendo na porta do. E ela não recebeu o amado no quarto. Ela não abriu a porta do quarto para se relacionar com ele. Espírito Santo falou comigo e eu notei. De manhã na mesa do café eu conversava com a minha mulher, ela chorando de um lado e eu do outro. Deus falou comigo. Ela não recebeu o amado no quarto. Em seguida estava desnorteada durante a noite pela cidade. Porque quem não recebe o amado no quarto vai caminhar pelas ruas da cidade como quem está perdido. Não sei o que fazer. Não sei que decisão tomar. Não sei qual rumo dar para a minha vida. Geralmente quem anda perdido é porque não costuma abrir a porta do quarto do amado. Ela não recebeu o amado no quarto. Em seguida estava desnorteada durante a noite pelas ruas da cidade. Porque quem não abre a porta do quarto para ele não tem senso de direção na vida. Aleluia. Ela foi confundida. Porque quem não abre a porta do quarto para o amado vai se confundir na rua. O diabo está tentando lançar a nossa igreja em descrédito. Tem muito pastor ladrão. Tem muito pregador prostituto. Lave a boca. Lave a boca. Lave a boca. Porque quem abre a porta do quarto do amado não é confundido. E tem pastor que abre a porta do amado. Tem pregador que abre a porta do amado. Tem crente que abre a porta do amado. Tem obreiro que abre a porta do amado. Não coloque todo mundo no livro de vida porque ela bater junto. Porque aqui não é todo mundo batendo no Glória a mesmo Deus. saco. Quem abre a porta do amado não é confundido na rua. Deus vai dar projeção a uma geração que não é confundida, porque é a geração da intimidade. Por favor, eu quero profetizar debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Vamos te respeitar, porque não vão ter como te confundir. É Calassume na área. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vai ter gente que vai parar de pronunciar esse discurso depreciativo contra a igreja, porque aqui tem gente que abre a porta para o amado. Eu quero profetizar desse jeito, varão, lá no salão que tu corta o cabelo, quando tu chegar, vão mudar a playlist, vão tirar o pacotão de gravado e vão dizer: irmão chegou, irmão chegou, irmão chegou. No salão que a senhora pinta a unha, no salão que a senhora dá luzes no teu cabelo, quando a senhora chegar, a fofoca vai parar. Não é porque você pediu para parar, não. É porque quem abre a porta do quarto não é confundido na rua. Se prepare, vai ter gente na tua família que fuma, mas quando te vê, vai apagar o cigarro. E não é
Ela foi envergonhada pelo mundo porque as suas vestes foram rasadas. Quem não se relaciona com a tua apanha do mundo. Você está apanhando de fofoqueiro por falta de relacionamento com o amado. Você está se perturbando por causa de indireta, por causa de falta de relacionamento com o amado. Você está perdendo a razão da tentativa de se defender por falta de relacionamento com o amado. Você está mal visto quando tinha tudo para ser bem visto por falta de relacionamento com o amado. Quem não abre a porta do quarto, quem não tem intimidade com ele, vai apanhar do mundo e vai ser envergonhado pelo mundo. O amado está aqui perguntando, vai apanhar e ver vergonha até quando? Vai apanhar e ver vergonha até quando? Vai apanhar e me ver vergonha até quando? Encerra aqui e agora! Ela apanhou, machucada, ferida, confundida, envergonhada. Disseram que ela era quem ela não era. Deram para ela uma personalidade que não era dela. Ela tomou pancadas que na verdade ela não merecia, ela não era o que pensaram que era. Mas enfim, se tivesse recebido o amado no quarto, não teria sido exposta, envergonhada e espancada daquela maneira. Deus não está nos chamando para relacionamento por base de ditadura, não, irmão. É para nos proteger. Porque se o Senhor não guardar a cidade, então vigia a sentinela. E se ele não edificar a casa, então trabalham todos aqueles que a edificam. Ela viveu um trauma completamente. Ela viveu um. E depois das pancadas, ela podia desistir do amado, não podia? O trauma podia ter feito ela decidir: não busco mais, não procuro mais, não existo mais. Mas agora ela está com a veste rasgada, envergonhada, ferida. E ela segue procura por ele. Aí ela canta para a filha de Jerusalém, versículo 8: ó filha de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrar o meu amado, que dirão a ele? Digam-me que estou doente de amor, porque ela ficou traumatizada, ela ficou ferida, mas ela sabia que o amor dele, quando ela encontrasse o amor dele, ia curar os traumas, ia ressignificar as dores, e ia sarar as feridas. Aí o coral pergunta assim: que diferença há entre o teu amado e outro qualquer? Elas querem dizer assim: não tem outro, não? Não tem outro lugar para você procurar se preencher? Não tem outros meios de você procurar se satisfazer? Olha o que você viveu tentando encontrar com esse amado. Porque vai ter gente tentando dizer que o problema é a sua fé. O problema não é a sua fé é a solução. Não desista da fé. Não desista da fé. Elas perguntam: que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Você é a mais linda entre as mulheres. Então diz assim: você devia se valorizar. Você deveria pensar mais em você. Cuidado, porque Satanás está sequestrando o discurso do amor próprio para fazer a gente ficar egoísta e arrancar no topo da lista a ordem de amar Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Cuidado, eu repito, Satanás está tentando sequestrar o discurso do amor próprio e convertê-lo de maneira sutil em egoísmo, em egocentrismo, em antropocentrismo. Tome cuidado, elas querem saber que diferença há entre o teu amado e os demais. E aqui ela começa a descrever. Fique de pé, por gentileza, fique de pé. Fique de pé, fique de pé. Ela começa a descrever no versículo 10 quem é o amado dela. Quem é o amado dela? E ela começa a dizer assim: ele é deslumbrante, o meu amado é deslumbrante. Ele se destaca entre 10.000. Não sai daqui, meu peito chora, se tu sair.
Ele está batendo na porta. Eu não preciso apontar para você, não preciso pedir para você levantar a mão e se identificar para uma pessoa distanciada, afastada. Eu não preciso. Você vai dormir hoje, vai acordar amanhã com a mesma sensação de dizendo: dormiu, parece que o trator passou por cima do seu corpo. Cadê o descanso que eu preciso? Ouça as batidas da porta. Ouça as batidas da porta. Ouça as batidas da porta. O descanso que você precisa. Para o esforço para abrir a maçaneta. Abra a maçaneta. Não deixe o relacionamento escapar por dentro dos seus dedos. Não deixe o relacionamento escapar por dentro dos seus dedos. Se hoje eu fiz a voz do Senhor, que o Deus não endureçais o vosso coração. Eu encerro dizendo: o benefício é seu, mas a insistência é dele. Tamanha é a perfeição do seu amor. Eu pergunto pela última vez: aonde está